Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Seja bem-vindo. Talvez você ainda não tenha reparado, mas o canal agora mudou de nome, passando a se chamar A Saga Humana. Essa iniciativa tem como objetivo a implementação de uma estratégia de divulgação nas redes sociais, ao mesmo tempo que procura alcançar uma maior afinidade com o algoritmo do YouTube. Com isso, pretendo conseguir dar uma impulsionada no canal aqui dentro da plataforma. E no vídeo dessa semana inauguramos uma nova série aqui no canal, na qual discorreremos sobre a história das línguas, conforme ela é entendida pelas cátedras científicas, entre elas a ciência linguística, a disciplina que estuda a linguagem verbal humana. Se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal, acompanhe a página da Saga Humana no Instagram, no Facebook e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. Sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A linguagem utilizada pelos seres humanos não foi a primeira linguagem a ser desenvolvida. Insetos têm suas próprias formas de se comunicar. Também não se trata da primeira linguagem vocal. Macacos contam com gritos específicos para cuidado águia ou cuidado leão, que, se proferidos, fazem os primatas se esconderem e olharem para o céu no primeiro caso, ou subirem na árvore mais próxima e olharem para baixo no segundo caso. E mesmo um papagaio é capaz de reproduzir fórmulas matemáticas, ainda que sem entendê-las. O fato é que as origens da linguagem das línguas dos seres humanos vêm sendo temas de debates entre os eruditos há séculos, sem que um consenso tenha sido alcançado. O grego Heródoto relata que Pisamétrico I, um dos últimos faraós do Egito, fascinado com a ideia da multiplicidade das línguas, que certamente teria uma origem comum, resolveu promover uma engenhosa experiência. Convencido de que, se ninguém ensinasse os bebês a falar, estes naturalmente se expressariam por meio de uma língua natural e original. Dessa forma, ele determinou que 2 bebês gêmeos fossem retirados da sua mãe logo ao nascer. Com isso feito, ele os deixou sob a guarda de um pastor, sob severas ordens de acompanhar a eventual comunicação das crianças, de jamais pronunciar qualquer palavra na presença das crianças e nem deixar que ninguém mais o fizesse. E dessa forma, as crianças não aprenderam a falar. Então, quando elas completaram 2 anos de idade, o faraó cientista linguístico mandou cortar a alimentação das crianças, acreditando que a pressão da fome as faria com que pedissem comida na sua língua natural. O relato que o faraó recebeu do pastor que cuidava das crianças informava que um dos meninos, faminto, havia pedido pão em síntio, um antigo idioma falado por pastores nômades, guerreiros e comerciantes. Atualmente, os linguistas identificam que os síntios eram antigos habitantes das regiões onde hoje se encontra o território da Ucrânia. Satisfeito com o resultado obtido a partir da sua elaborada pesquisa, Pisamétrico concluiu que a língua original da humanidade era o síntio. Mas ainda hoje, cerca de 28 séculos após a pioneira pesquisa linguística de Pisamétrico, ainda não existe uma hipótese consensual no ambiente acadêmico que una as teorias sobre as origens ou a idade da linguagem e das línguas humanas. A dificuldade reside no fato de não existir evidências diretas que possam ser objetos de estudo. Dessa forma, evidências paralelas, como registros fósseis, pesquisas antropológicas e simulações por computador, se transformam em material de estudo. Com esse material em mãos, são feitos estudos comparativos entre os sistemas de comunicação presentes na linguagem humana, que também podem ser encontrados em outros animais, notadamente junto a outros primatas.
Charles Darwin acreditava que as origens da linguagem humana deviam sua origem à imitação e à modificação dos vários sons presentes na natureza, os quais deviam ser acompanhados de sinais e gestos, além de gritos instintivos do próprio homem. Existem inúmeras teorias que lançam luz sobre o surgimento da linguagem falada. Uma delas é a teoria gestual, que anuncia que a linguagem humana se originou de gestos que eram usados para a comunicação. Suporta essa teoria o fato de que a linguagem gestual e a linguagem vocal dependem de sistemas neurais semelhantes, as regiões do córtex cerebral que controlam o movimento da boca e o movimento da mão, os quais ficam próximos entre si. Adicionalmente, primatas não humanos também utilizam gestos ou símbolos, ainda que primitivos, para a comunicação. Alguns desses gestos, inclusive, se assemelham bastante aos dos seres humanos. Ilustra bem esse exemplo a postura de pedir com as mãos estendidas utilizadas pelos chimpanzés ou as batidas no peito como sinal de coragem demonstrado pelos gorilas. É possível que os gestos dos primatas constem em algum registro genético, assim como aqueles que orientam o comportamento social das espécies de felinos, de forma que algumas espécies encontram uma vocação para viver em bandos, ao passo que outras preferem levar uma vida isolada e furtiva. Diferentes macacos podem comunicar-se por gestos, mesmo que nunca tenham se visto antes. Todas essas constatações dão apoio à ideia de que a linguagem possa ter evoluído dos gestos, dentre outras influências. Nesse ponto, cabe destacar uma distinção entre fala e linguagem. Essa última não precisa ser necessariamente falada. Ela pode ser sinalizada ou mesmo escrita, enquanto que a fala é um método de transmissão de informação linguística bastante eficiente e presente no ambiente natural. E, acima de tudo, devemos ter em mente que existe uma relação direta entre a capacidade cognitiva e a qualidade da linguagem, seja ela gestual ou falada. Ao longo do tempo, na medida que o ser humano viu sua capacidade cognitiva aumentar, a qualidade da sua linguagem também apresentou um sucessivo progresso ao longo da sua história evolutiva, até culminar em uma etapa na qual surgiu uma comunicação de duas vias, que comportava o fluxo pergunta e resposta. Primatas cativos da espécie dos bonobos, também chamados de chimpanzés pigmeus, e seus primos chimpanzés, após aprender a utilizar sinais rudimentares para se comunicar com seus treinadores humanos, foram capazes de responder corretamente às questões relativamente complexas e solicitações. Por outro lado, eles não foram capazes de elaborar nem mesmo as perguntas mais simples. Em um estudo com números, ratos e pombos foram incentivados a apertar um botão uma determinada quantidade de vezes para obterem comida. Eles apresentaram uma precisa distinção para números até 3. Por outro lado, o aumento dos números além desse limite apresentou como resposta uma proporcionalmente crescente taxa de erro. Para ensinar chimpanzés os números de 1 a 9, foram necessários milhares de testes. Crianças humanas são capazes de fazer suas primeiras perguntas usando apenas entonação de voz no período em que ainda só balbuciam, mesmo antes de começarem a usar estruturas sintáticas. Embora os bebês humanos de diferentes culturas adquiram suas línguas nativas por exposição ao meio onde vivem, todas as línguas do mundo usam a entonação para perguntas de respostas sim e não. Esse fato é uma forte evidência da universalidade das entonações nas perguntas. Os macacos vervet são conhecidos por serem capazes de realizar vocalizações diferenciadas, de forma que muitas delas são empregadas para avisar outros membros do grupo sobre a aproximação de predadores, incluindo uma vocalização específica para leopardo, outra para cobra e uma para águia. Cada uma dessas vocalizações desencadeia uma estratégia defensiva nos macacos que as ouvem, por meio de ações correspondentes à ameaça que foi verbalizada. Outras vocalizações são utilizadas para identificação.
Quando um filhote de macaco vervet emite uma vocalização de chamado, sua mãe se volta para ele, ao mesmo tempo em que as outras mães vervet se voltam para a respectiva mãe à qual correspondeu o chamado para verem o que ela irá fazer a respeito do chamado que recebeu. Da mesma forma, chimpanzés em cativeiro usam diferentes vocalizações para fazer referência a diferentes alimentos. Foram gravadas entre os chimpanzés vocalizações distintas quando eles se referiam a diferentes frutas. Quando essas gravações foram reproduzidas para outros chimpanzés, esses se mostraram capazes de apontar para a imagem correspondente à vocalização gravada. O Homo heidelbergensis, que teria existido entre 600 mil e 200 mil anos antes do presente, foi um aparentado bem próximo do Homo ergaster, provavelmente um descendente migratório. Enquanto alguns autores classificam o Homo ergaster como uma espécie do Homo erectus, outros o classificam como uma espécie independente dentro do gênero humano. Desconsiderando as questões taxonômicas, o fato é que alguns especialistas apontam o Homo ergaster como tendo sido o primeiro hominídeo capaz de realizar vocalizações controladas, possivelmente imitando vozes de animais. Nesse sentido, o Homo heidelbergensis herdou essa capacidade e, dentro de uma cultura mais sofisticada, desenvolveu-a para uma primeira forma de linguagem simbólica, que operaria por meio de analogias entre palavras e sons, ou entre palavras e coisas. A descoberta de um osso hioide entre os restos fossilizados de um Neandertal encontrado no ano de 1989, em Quebara, Israel, sugere que esses hominídeos tenham sido anatomicamente capazes de produzir vocalizações semelhantes aos humanos modernos. O nervo hipoglosso, que passa através do canal do osso hioide, controla os movimentos da língua e possui dimensões que, teoricamente, sustentam a possibilidade de ter havido alguma capacidade de fala. Mas, uma vez que a língua ficava fixada numa parte mais alta da garganta, ao falar, os neandertais ficavam com a boca mais cheia, de forma que sua fala devia ser mais lenta, compassada e nasalizada. Essa descoberta, que indica a presença de alguma capacidade de linguagem falada, associada à avançada qualidade das ferramentas que eles foram capazes de produzir, colocam os neandertais em um nível de paridade com os sapiens ao longo do tempo em que essas duas espécies coexistiram. Amostras fossilizadas de Homo sapiens datadas de 195 mil anos antes do presente, encontradas na Etiópia, já apresentavam a anatomia humana moderna. As evidências arqueológicas, contudo, indicam que o seu comportamento tenha sido muito mais próximo dos seus antepassados arcaicos do que os dos seus descendentes modernos. Esses Homo sapiens de 200 mil anos atrás mantinham as mesmas ferramentas de pedras usadas pelos seus ancestrais e caçavam com menos eficiência do que os seus descendentes que viveriam no Paleolítico Superior. A introdução do comportamento humano moderno, aparentemente só compartilhado com os neandertais, mas possivelmente em menor escala, começou a surgir só por volta de 70 mil AEC, na sequência do gargalo evolucional proporcionado pela superexplosão do vulcão de Toba, na Indonésia. A partir dessa época, ocorre a produção de ferramentas mais sofisticadas construídas, pela primeira vez, a partir de novos materiais, como ossos e chifres. O desenvolvimento dessa nova e eficiente geração de ferramentas dá sustentação às hipóteses do surgimento de uma linguagem bastante desenvolvida nessa época que, supõe-se, tenha sido necessária para o compartilhamento dos processos de fabricação, bem como para a orientação de uso. Muitos estudiosos supõem que esse avanço cognitivo iniciado pelo Homo sapiens a partir de 70 mil AEC só teria sido possível a partir da introdução de alguma mudança biológica no cérebro, tal como uma mutação genética. Nesse sentido, tem sido sugerido que algum gene possa ter sofrido uma mutação que viesse a introduzir nos seres humanos
essa capacidade de estabelecer uma comunicação tão complexa e inovadora. E frequentemente, o gene FOXP2 tem sido apontado como o gene-alvo dessa mutação, ao mesmo tempo em que estudos genéticos recentes demonstraram que os neandertais também partilharam do mesmo alelo FOXP2 com os sapiens. De qualquer forma, essa suposta mutação genética dos nossos ancestrais teria acontecido em algum momento próximo à época da superexplosão do vulcão de Toba. Foi quando teve início a Revolução Cognitiva, um período de cerca de 35 mil anos, no qual os nossos ancestrais desenvolveram as primeiras práticas religiosas, as mais antigas manifestações artísticas que o registro arqueológico conhece e provavelmente uma protolíngua falada, mãe de todas as línguas. Adicionalmente, pesquisas de diferentes cátedras científicas também apontam para essa mesma época. Estudos de mapeamento genético indicam haver uma origem comum das populações modernas de fora da África, de forma que todas as populações humanas atuais descendem de uma única população de Homo sapiens pré-modernos, a qual teria vivido próximo às regiões do Oriente Médio em algum momento entre 100 mil e 50 mil anos antes do presente. Pesquisas arqueológicas dataram as mais antigas pinturas rupestres feitas pelos nossos ancestrais sapiens, encontradas na Indonésia, como tendo sido produzida em algum momento próximo a 44 mil anos antes do presente. E as mais antigas esculturas feitas por mãos humanas começaram a surgir cerca de 10 mil anos mais tarde. Não por acaso, uma boa parte dos modelos linguísticos sugerem que uma protolíngua humana teria surgido justamente dentro desse intervalo de tempo compreendido entre 100 mil e 25 mil AS. As evidências arqueológicas sugerem que dentro desse intervalo de tempo também os neandertais desenvolveram uma linguagem falada e demonstram que eles produziram pinturas rupestres 20 mil anos antes dos sapiens. Por fim, o conjunto das evidências demonstra que nenhuma outra espécie, além de sapiens e neandertais, desenvolveram uma linguagem falada. Parece bastante natural que a revolução cognitiva tenha impulsionado o surgimento de uma proto-língua humana. Essa era, claro, uma língua falada extremamente intuitiva e simples, fortemente apoiada em entonações, gestos e imitações de sons, e provavelmente baseada no uso de palavras curtas que fazia uso de estrutura sintática bastante rudimentar. Com a passagem dos milênios, já em algum momento próximo ao fim da revolução cognitiva, a protolíngua humana evoluiria para o boreal, o qual daria origem ao nostrático, que foi falado por populações do Oriente Médio na época do fim da última glaciação. O boreal e o nostrático são troncos linguísticos hipotéticos, que aparecem apenas em alguns modelos especulativos, mas que se encontram na origem de toda a posterior dispersão e desmembramento das línguas. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana no Instagram, no Facebook e no meu livro, A Saga Humana. Então é isso, pessoal. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo!